Oi, amada, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ingrid Ciavi, caso você ainda não me conheça, muito prazer. Hoje eu tô aqui para te mostrar como você vai transbordar aquilo que você já tem, como você pode comunicar o seu valor no mundo, o valor do seu produto, o valor do seu serviço, o valor do seu negócio. Eu sei que você está aqui buscando uma forma de criar ou lapidar aquilo que você já tem ou aquilo que você quer criar, uma forma de comunicar aquilo que você acredita. E é bem provável que se você chegou até aqui, você está buscando um trabalho que seja não só uma fonte de renda, mas também uma fonte de vida, de satisfação. Você quer uma forma de realizar os seus sonhos, de ter uma vida boa, mas que você faça algo que te faz sentir bem e de quebra contribui para a vida de outras pessoas. Não é aquela coisa que está projetada só para o seu umbigo, só para o seu interesse, porque se você está aqui, eu tenho certeza que você tem o valor de contribuição muito alto, assim como eu tenho. Então é muito importante para pessoas como nós que a gente sinta que o nosso trabalho está fazendo alguma diferença, que ele tem um sentido, né? Que ele tem um senso ali de propósito. Então a verdade é que você deseja uma vida que te entusiasme, que tenha um propósito, que você tenha uma direção. E claro, nisso tudo, nesse combo, inevitavelmente, o seu desejo vai ser por um trabalho que te permita viver alinhada a isso que você acredita, porque não tem como você acreditar numa coisa, ser uma pessoa e fazer uma coisa que fira isso quem você é, que fira o que você acredita. Ter é um resultado do alinhamento entre quem a gente é e o que a gente faz. Transbordar é um resultado de como a gente se nutre e daquilo que a gente cria, entende? Então, esse processo de alinhamento, né, de criar um negócio autêntico, um trabalho que te permita viver alinhado a isso, provavelmente é o seu objetivo aqui hoje. Mas eu sei também que você tá tendo algum problema em relação a isso. Você não tá sabendo. Vou me deixar pequenininho aqui. Vamos colocar aqui em cima. Aí, pronto. Você não sabe como fazer isso, você não sabe como comunicar o seu valor. Por quê? Porque você não tem clareza do que ou de como você faz o que você faz para alcançar um determinado resultado de forma natural. Porque como é natural, você talvez não tenha tanta clareza dos processos, né, do passo a passo. Você não tem clareza, portanto, de como você pode empacotar isso, de como você vai transformar isso num produto, num serviço. E se você não sabe isso, você não sabe como falar sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço de um jeito que gere desejo e que leve as pessoas a agirem, a quererem aquilo e fazerem algo em relação a isso, a comprarem de você. E você não sabe também, uma coisa que muitas vezes tranca ali o caminho, né? Fecha esse caminho, que você não sabe como alcançar as pessoas certas. E aí você acredita que aquilo que você tem para oferecer não tem valor porque ninguém está comprando de você, quando na verdade você só não está conseguindo alcançar as pessoas que precisam do que você tem a oferecer e que vão te dar o devido valor. E exatamente por isso, hoje eu vou te mostrar como você vai começar a mapear o seu método, descobrir qual o modelo de negócio mais alinhado para você, como você pode fazer ofertas contando histórias, né, de um jeito que gera conexão de forma genuína e, claro, alcançando as pessoas certas, que são aquelas que vão enxergar valor no que você tem para dar, no que você tem a oferecer. Essa aula talvez seja um pouquinho mais longa. Caso você não tenha assistido as outras, nós temos 2 aulas complementares a esta. Mas é muito importante que você esteja presente aqui comigo. Se você não puder assistir agora, pausa, salva e assiste depois com mais calma. Eu preciso que você esteja aqui presente, tá bem? Ou você pode ouvir e depois voltar e fazendo comigo os passos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter que mapear o seu método. Só que para mapear um método, você precisa entender a diferença entre método e metodologia. O método é um caminho lógico para uma meta. É um caminho para uma meta. A metodologia
é o estudo dos vários caminhos para se alcançar um objetivo, para se chegar a um fim. Então, o método, você já vai entender onde eu quero chegar, tá? O método, ele é um caminho e pronto, que não é o que eu estou te oferecendo aqui. Eu já vou te mostrar o que eu, né, não é o que eu tô te ensinando aqui. Não que não tem nada errado com o método, ele é super importante, a gente precisa de método, mas eu quero que vocês entendam a diferença entre método e metodologia. O método, ele é um passo a passo para um determinado resultado. A metodologia é o estudo do que fundamenta o caminho das possibilidades até um resultado. Por isso que o que eu digo, que o que eu estou fazendo aqui com você não é um método. Na verdade, é um método dentro de uma metodologia, né? Eu estou te mostrando um passo a passo para você descobrir quais são os caminhos, quais são as possibilidades mais alinhadas para você. O método, ele é a receita de um bolo, né? O passo a passo para fazer o bolo. A metodologia é como se fosse um livro de culinária, um curso de culinária, que explica os fundamentos, que explica como os ingredientes performam, quais são as propriedades por trás, quais são as técnicas, como você faz para escolher, se você tiver que trocar, substituir ingredientes, como você faz isso. Tá? Então, isso é uma metodologia, que é diferente do método. Dessa forma, acho que fica bem claro de entender, né? O método é a receita, tem ali a receita, os ingredientes. Isso eu gosto também, métodos são importantes, mas de certa forma eles nos limitam muitas vezes, por isso que eu gosto de ter acessar várias coisas, né? Enfim. E a metodologia, ela traz esse senso de fundamento. O método, ele é prático, ele é específico, ele é mais pontual, então ele aplica-se diretamente a uma tarefa, um conjunto de tarefas, ele é focado em como fazer alguma coisa. A metodologia, ela é um pouco mais teórica, um pouco mais ampla, mas ela orienta a escolha e a aplicação dos métodos. Se você domina a metodologia, não importa, você pode ter acesso a infinitos métodos, você vai saber por que usar e quando usar cada um. Então, é uma visão mais ampla, uma visão macro. E é uma forma de ajudar a garantir que a construção de um determinado projeto, que no caso aqui é o seu negócio autêntico, seja consistente. Então, a metodologia, ela nos ajuda nisso, ela vai te ajudar nisso. O método, ele foca em um resultado. A metodologia tem o foco no processo. E a metodologia transbordar é uma metodologia intuitiva, com o objetivo, né, o fim, entre aspas, porque não tem um fim, né, é cíclica, mas é justamente a finalidade, vamos dizer assim, da transbordar como metodologia intuitiva é para que você aprenda como você cria um negócio autoral que funciona para você de um jeito que você acredita, integrando a sua intuição e as estratégias que você vai aprender, enfim, que podem ser suas ou que são aqui das ferramentas que eu compartilho com você. Então, a metodologia, a metodologia transbordar, no caso, tem determinadas ferramentas que ativam ali, que eu uso para trabalhar essa conexão com a intuição, com o lado intuitivo. Então, a gente usa como recursos a astrologia, o desenho humano, a consciência sistêmica, o estudo dos chakras, oráculos, escrita intuitiva, tudo isso que está conectado ao nosso corpo sutil, à nossa intuição. Mas eu também, a minha formação em gestão, né? Eu sou administradora, então eu sou coach, não gosto muito de falar isso não, para ser muito honesta, mas lá em 2015 eu fiz a formação em coaching, fiz a formação em PNL, então eu tenho ferramentas de gestão, eu trabalho com marketing há bastante tempo, trabalho com comunicação, já aprendi bastante sobre técnicas de venda, tudo isso para a gente integrar essas duas polaridades. Hoje eu confesso para vocês que eu uso de forma natural todas as ferramentas eu uso as ferramentas intuitivas de forma estratégica e uso as ferramentas estratégicas de forma muito intuitiva.
Mas é um processo e é exatamente isso que eu quero que você viva, que você experimente da sua forma, que você descubra como você funciona para acessar, para integrar isso aqui. Não só com essas ferramentas, mas com outras que você também já tenha. E é claro, deixa eu me tirar aqui do ladinho, vou colocar aqui nesse canto. Dentro da metodologia, a gente tem os métodos, que são métodos autorais que eu canalizei, que eu criei ao longo dos últimos anos, e a gente tem inclusive o mais recente, que é o método NCT, que está sendo atualizado, que está sendo construído com base nisso tudo aqui que eu estou te mostrando. Então, toda essa parte, toda essa construção, tudo isso que eu estou te mostrando é algo que que já existe dentro dos outros métodos que eu compartilho com você na Transbordar, mas a gente está construindo de uma forma mais orgânica, mais simples, mais eficiente ainda. Não que as outras não sejam, né? Não que os outros métodos não sejam, mas a gente está construindo, eu estou construindo junto com os meus alunos e quem sabe com você, essa metodologia, esse método de uma forma ainda mais alinhada. E aí, o que você precisa se perguntar? Deixa eu me voltar aqui de volta para esse cantinho. O que você precisa se perguntar para pensar no seu método, para pensar no método que vai fazer mais sentido para você e para o seu negócio? O método, ele é focado num resultado, através de uma solução específica, você tem um passo a passo, uma estrutura, e ele é igual para todo mundo. Você não vai ficar mudando o seu método para cada um dos seus clientes, tá? Então, se você tem, por exemplo, um curso que você sabe que vai funcionar para todo mundo daquele jeito, por isso que eu falei para vocês, né, que o que eu tenho ali dentro da metodologia são vários métodos que eu sei que se você aplicar vai te levar a um determinado resultado. Para uma solução específica, com um passo a passo, e ele funciona para todo mundo. Então, ele pode ser, por exemplo, gravado. Agora, perdão, você pode também usar um método não necessariamente para vendê-lo. Eu vou explicar já já. A metodologia, ela é mais focada no processo. Então, é uma busca pela solução através de uma experimentação assistida, uma experimentação guiada, uma coisa de laboratório. Tanto que metodologia, a definição vem ali de metodologia científica, né? Então, a ciência usa metodologia para provar teorias, para entender fenômenos. Então, a gente usa metodologia para construir um negócio autêntico e alinhado a quem você é. A metodologia, ela não tem um passo a passo, ela usa ferramentas, ela considera parâmetros. E a metodologia, ela é diferente, ela vai se comportar de um jeito diferente para cada caso. Então, por exemplo, eu estava falando aqui, né? Método serve para, por exemplo, cursos gravados, consultorias que você vai lá. O seu cliente, ele não quer saber como você vai aplicar, ele só quer que você resolva. E aí você tem que ter um método, o método ele facilita a tua vida, ele corta caminho na tua cabeça, porque ele te poupa energia, porque você sabe exatamente, você começa no passo 1 e você termina, sei lá, no passo 5, você sabe o caminho, você sabe o que você tem que fazer. Então, métodos são muito importantes para você economizar energia, para você ter um negócio autêntico e sustentável, né? Pelo menos sustentável. Ele funciona também para o preparo de alimentos. Eu coloquei isso aqui como exemplo, mas poderia ser para muitas outras coisas, tá? Para preparo de alimentos. Então, se você faz bolo, se você faz marmita, se você faz, enfim, qualquer coisa, se você tem um método, você consegue economizar recursos, você consegue otimizar, na verdade, os seus recursos, porque você consegue comprar dos fornecedores com mais inteligência, você consegue ter uma estrutura de custos mais inteligente, você não vai ficar comprando de forma aleatória, nem vendendo de forma aleatória, nem preparando de forma aleatória. Você tem método, você tem processo. Já metodologia, a gente pensa,
é algo que envolve, como eu disse, né, o processo. Então, são programas, por exemplo, que podem ser programas educacionais, como era o caso, por exemplo, quando eu era professora de inglês, language coach, o método que eu desenvolvi, que na verdade é uma metodologia, era pautado nisso, o L2L, justamente para a pessoa, assim como eu tô aqui, te ajudando a descobrir como você pode criar o seu negócio autêntico e alinhado, sustentável do seu jeito, a partir das suas dinâmicas energéticas. Eu fazia isso de uma outra forma com os meus alunos de inglês. Eu queria que eles tivessem autonomia para aprender e que não dependessem de métodos, ou que pelo menos eles identificassem o método que melhor funcionaria para eles, tá? Então, são programas normalmente de educação, de autoconsciência ou de consciência, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e normalmente são processos mais contínuos, como eu disse, com acompanhamento. E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu mapeio o meu método? A questão é, o método ele tem um ponto A e um ponto B, ou seja, um ponto inicial, um ponto de partida e um ponto de chegada, um objetivo, como eu disse, né? Um objetivo claro, um objetivo específico, um ponto de chegada ali específico. Então, como você começa a mapear? Você começa a mapear identificando o teu ponto de partida. De onde você partiu ou de onde você imagina ou já viu que o seu cliente vai partir, tá? Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo mais prático. Sei lá, eu tô pensando num método de venda de celular. Um exemplo bem absurdo, assim. Num método para vender celular. Então, como que o meu cliente começa? Ele provavelmente está frustrado com o celular que ele tem, e aí ele pega o celular e ele olha e se sente mal, ele pensa, putz, está na hora de trocar, ele deixa o celular jogado, mas pode ser que ele acredite que ele não mereça, então ele tem crenças de não merecimento. Tô fazendo um exemplo esdrúxulo aqui, tá? E aí, nesse ponto A, ele tem uma percepção da realidade. Qual que é o que o teu método faz por ele? Você, nesse caso, né, ele sai feliz, por exemplo, ele sai com um celular novo do seu processo, ele se sente feliz, ele pensa, nossa, que legal, ele se comporta de uma forma mais animada, ele passa a acreditar que ele pode, que é possível, e aí os resultados nesse ponto B para ele são diferentes. Então, os resultados mudam a percepção que ele tem da realidade, e a percepção que ele tem da realidade muda os resultados, é um ciclo. E aí, o que você vai se perguntar? Opa! Acho que eu tirei daqui, deixa eu ver. Tirei, vamos voltar para cá. O que você vai se perguntar? Qual é o caminho, qual é o passo a passo que o meu cliente precisa dar, que eu preciso dar com o meu cliente para que ele saia do ponto A e vá até o ponto B? Então percebe que um método não necessariamente você vai vender, você vai ensinar o método, mas você vai usar o método, você usa o método para você sair de um ponto e chegar no outro, para ajudar o seu cliente a sair de um ponto e chegar no outro. Como que eu gosto, tá? Isso aqui é uma coisa que eu uso, assim, de forma totalmente intuitiva há muitos anos, eu não sei nem dizer quantos anos, talvez, sei lá, uns 10 anos. Com certeza, eu uso isso desde antes de fazer a formação em coaching. Eu acho que eu comecei a usar isso, sei lá em 2012, 2013, então já faz aí uns mais de 10 anos. Que eu chamo de 7 passos para qualquer coisa, porque ele serve para absolutamente qualquer coisa, mas ele é incrível para você construir método, para você mapear o seu método, que é identificar o ponto de partida, ou seja, de onde você está saindo agora, ou de onde você saiu lá no passado, caso você já tenha vivido essa jornada. Como você chegou até esse ponto, né? Como seu cliente chegou até esse ponto A. Para onde
ele deseja ir ou você deseja ir, ou seja, qual que é o ponto B. E isso aqui é muito importante, tá? A conexão. Por quê? O que que motiva o seu cliente ou o que que te motiva a ir para esse ponto B, a ir para esse lugar? Como que você vai chegar lá? Passo a passo, de forma específica, de forma estratégica, transformando o objetivo em meta, transformando meta em tarefa, em passo a passo, em hábito. Como que você vai fazer para chegar lá? Que recursos vão ser necessários? O que você vai precisar? De recurso material, que você vai precisar de, enfim, todo tipo de recurso. O que você vai precisar? Esse passo é muito importante que você coloque, porque normalmente a gente desiste, né? Quando a gente não tem determinados recursos e a gente não tá conectado com um porquê muito forte, a gente acaba desistindo. Tipo assim, não vou fazer aquilo porque eu não tenho aquela canetinha daquela cor, entendeu? A gente se dá umas desculpas, assim, claro, se você ainda tá mentindo pra você no processo, né? Que não é o nosso caso aqui, tenho certeza. Depois, você vai se perguntar quais são os indicadores que vão sinalizar se a gente tá no caminho certo, se eu tô no caminho certo, se meu cliente tá no caminho certo. São os famosos KPIs, né? Os índices de sucesso. E, por último, como reconhecer e celebrar que o objetivo foi alcançado, porque eu vejo que uma das maiores fontes de frustração e de insatisfação e dessa sensação de que nada é suficiente na vida é que a gente não para reconhecer e para celebrar os nossos objetivos que foram alcançados. Então a gente continua, muitas vezes a gente alcança, mas como a gente não reconheceu, a gente continua indo naquela direção como se aquilo. E aí passa e a gente não se dá conta, ou então, se a gente não celebra conscientemente, se a gente não coloca energia em perceber e celebrar aquilo, acaba passando batido e a gente fica tipo, mas era só isso? E a vida vai perdendo a cor. E não é isso que a gente quer. Então, aproveitei aqui os meus 7 passos para qualquer coisa para te dar uma chamada na ação, tá? Então, esses são os passos que... Assim, para mim é o passo a passo ideal para mapear um método. Se você quiser usar, você pode usar, mas não é obrigatório, tá? Isso aqui é uma sugestão. Agora, o que você precisa, depois que você tem o seu método, ou, né, que você entendeu qual é a sua metodologia... Calma lá que tem um neném batendo aqui na porta. Depois, você vai ter que pensar em qual é... Acho que eu voltei um pouco, né? Mas eu vou fazer uma pausa, porque agora nós temos companhia de novo. Depois você vai ter que pensar no seu modelo de negócio. Mas, Ingrid, eu não sei o que é um modelo de negócio. Parece uma coisa super complexa, super elaborada. E eu vou te dizer que não é, tá? Pode ser muito simples. A base de um modelo de negócio é exatamente o que você faz e para quem, como você entrega isso para os seus clientes e como você vende. Ou seja, como você cria valor, como você entrega valor e como você captura valor. Porque o modelo de negócio de valor, ele precisa criar, entregar e capturar. Ou seja, você cria algo, você transborda algo e você nutre ali o seu negócio. Então, essa aqui é a base de um modelo de negócio. Qualquer outra coisa é encheção de linguiça. Mas eu vou te mostrar agora como eu vejo que você pode alinhar, tá? Isso aqui é inédito, nem os meus alunos tiveram acesso a isso ainda. Então, sinta-se muito privilegiada de estar tendo acesso a essas informações, que elas são, assim, inéditas. Para você alinhar, né, para que o seu modelo de negócio ele seja energeticamente sustentável, tanto para você quanto para o seu negócio, você precisa estar nutrida e você precisa que o seu negócio prospere. Você precisa olhar para essa matriz aqui, que é como que você se nutre? Você se nutre olhando para quem você é, entendendo como que você funciona energeticamente, olhando para a sua história, se perguntando o que te traz bem-estar. Como que você cria? Olhando para como é a vida que você gostaria de viver, né? A vida que te entusiasma e quais são as rotinas e processos que sustentam essa vida. Como que você transborda? Você transborda
criando ali algo que você acredita tanto, quando você se nutre e cria a partir dessa nutrição, você normalmente acessa algo que é tão valoroso, tão valioso, né? É uma coisa que você faz e que você tem, que você de alguma forma precisa transbordar. Então, uma coisa meio, sabe, que você só coloca pra fora. Como que você comunica isso pro mundo? Como que a gente coloca estrutura nisso? E aí, normalmente, o seu transbordamento é o que nutre o seu negócio. Então, digamos que a energia é assim, ela vem daqui. Opa, vocês não estão vendo minha setinha. Ela vem daqui e daqui ela vem pra cá. Então, você se nutre, cria a partir do que você se nutriu, transborda e isso se torna a semente do seu negócio. Por isso que para o seu negócio estar alinhado com você, ele ser energeticamente sustentável, você precisa se fazer a seguinte pergunta: como que o meu negócio reflete a minha história? Como ele reflete o que eu acredito? Como que isso que eu entrego serve, né, através da minha história, do que eu acredito, serve e nutre o meu cliente? É basicamente isso, porque o teu negócio, ele não existe para te nutrir. O teu negócio, ele existe, claro, ele te nutre também, mas ele existe para transbordar. O teu negócio, ele não é a tua única fonte de nutrição. Mas para que ele exista, você precisa entender quais são as suas fontes de nutrição para que você crie, para que você transborde e esse transbordamento seja a semente do seu negócio. Que problemas, depois que você entendeu aqui como que o seu negócio serve o seu cliente, você precisa olhar quais são os problemas que o seu negócio, que o meu negócio no caso resolve. Para quem resolve? De que forma? Quais são as estruturas necessárias para o meu negócio ser autossustentável e ter resultado, tanto para mim quanto para os meus clientes, sem que interfira, né? Preservando o que eu coloquei aqui, que é indispensável, que é inegociável para a minha vida. Isso é o que torna um negócio autêntico e sustentável. Autêntico, porque ele está alinhado à sua história. Sustentável, porque as estruturas que você cria para ele permitem que você exista na sua própria vida, que você crie, que você viva a vida alinhada que você quer viver. E claro, naturalmente, quando você alinha a nutrição do seu negócio com a criação, você transborda. De que forma? Entendendo quais são os caminhos que você percorreu e que você pode ajudar outras pessoas a percorrerem para que elas alcancem uma coisa que elas desejam, que tem a ver com o método, né? Qual é o valor que ele gera? Como que você vai entregar isso? Quanto você vai cobrar por isso? Quanto custa isso para você e para o seu negócio? E aí, a partir desse transbordamento, você vai tanto se nutrir, quanto nutrir o seu negócio, quanto nutrir outras sementes. Você percebe que o transbordamento aqui, ele vai nutrir o seu negócio apenas. E você também, né? Ele também é uma fonte de nutrição para você. Mas o seu negócio, ele vai nutrir o seu próprio negócio, você e outras pessoas, o mundo. Então, o verdadeiro transbordamento está aqui. E aí, por último, a gente vai falar de como você pode construir. Não, acho que não é por último não, né? A gente tem mais duas etapas ainda. Calma lá, dá uma segurada, Ingrid. A gente vai construir uma oferta que faça sentido, tanto para você, eu disse que eu tô acompanhada aqui, né? Uma oferta que faça sentido, tanto para você quanto para o seu cliente em potencial. E se você for muito atenta, você vai perceber que é exatamente o que eu vou te mostrar aqui, é exatamente a estrutura que eu usei para construir essa aula. Porque sim, eu estou te fazendo uma oferta e talvez você não tenha percebido ainda. A coisa mais importante para você construir uma oferta boa, né, uma oferta que faça sentido para o seu cliente em potencial, é você ouvir o que Então, qual é a coisa mais importante para você construir uma boa oferta? Estou aqui te dando um exemplo
real, oficial, assim, 100% vida real do que é construir uma estrutura sustentável, né? Que eu tô aqui gravando isso pra você, meu filho tava aqui comigo. Mas então o que que você precisa? Você precisa ouvir o que as pessoas desejam, né? O que que elas estão buscando e o que que elas esperam de você. E, claro, você tem que. Até agora a gente olhou para tudo que você tem para oferecer. Então, a sua história, né? Todas as suas habilidades. Até agora a gente olhou para você, mas o seu negócio não existe para te servir. O seu negócio existe para ser a ponte entre você e o outro, para ser a conexão entre o que você tem, do que você se nutriu e o que você tem para dar. Então é importante que você entenda exatamente como se conectar, como comunicar com essas pessoas. E aí, isso aqui não é uma coisa que eu tirei de algum lugar, é uma coisa que eu uso de forma intuitiva. Provavelmente é uma colagem, então é uma coisa que você não vai ver em lugar nenhum dessa forma, mas é aquilo, né? A gente cria copiando como um artista, roube como um artista. Então, provavelmente essa estrutura, não dessa forma, mas essa estrutura, outras pessoas já usam algo parecido. Perdão. Então, o que que você vai fazer aqui? Isso é um método, um passo a passo para você construir uma oferta que eu acredito que é uma oferta alinhada, tá? O que você acredita. Você precisa identificar qual é o problema que você resolve. Então, qual é o problema que você resolve? Por que que você acredita que isso é um problema? E por que que resolver esse problema é importante para você? Então, esse é o primeiro ponto. Abre aí um documento, se você está escrevendo no papel, escreve. Responde essas perguntas, tá? Que problema você resolve, né? Que problema é esse que você tá vendo no mundo e que você resolve, que você sabe como resolver de forma natural, né? Que é esse lugar para você de transbordamento, tipo, meu Deus, ninguém tá olhando para isso e eu sei resolver isso, tipo, por que que ninguém tá fazendo? Porque você que tem que fazer, amada, entendeu? Então, qual é o problema que você resolve? E por que que você acredita que é um problema? Por que que resolver esse problema é importante? O que que o mundo ganha quando as pessoas resolvem, quando você ajuda as pessoas a resolverem esse problema? O segundo ponto é o que eu vou chamar aqui de persona, mas não é bem uma persona, não é aquela ideia de persona tradicional, também não é a persona da publicidade, do marketing tradicional, não é para você fazer necessariamente uma pesquisa demográfica, nem de ficar. A gente não tô falando de mapa da empatia aqui ainda. É bem simples. Quem é a pessoa que na tua mente tem esse problema que você tá destrinchando, que você tá elencando? Não, a gente tá falando de uma forma mais simples, tá? Então, quem é a pessoa que você imagina que tem esse problema? Você vai investigar daqui a pouco, tá? Você vai ter certeza disso. Mas você precisa pensar, assim, nas pessoas que você conhece, pessoas da mídia que possam ter esse problema. Se forem pessoas acessíveis a você, melhor, porque o próximo passo vai depender disso, tá? Mas você vai se perguntar como que essa pessoa percebe isso? Ela acha que é um problema? Porque se ela não sabe que é um problema, você tem um problema a mais, que é criar consciência de que ela tem, né, de que isso que ela tem é um problema. É uma coisa ruim? Não necessariamente, mas você vai ter que trabalhar muito no nível de conscientização antes de vender para essa pessoa, qualquer coisa que seja. E se ela percebe que é um problema, ela já tem consciência de que é um problema, quão urgente é para ela resolver ou não esse problema? Porque isso vai influenciar muito na energia que você vai ter que colocar para você vender essa solução, para você resolver esse problema para essa pessoa. Se é uma coisa que não é urgente, né, que não é uma coisa tão relevante, não é uma prioridade, você vai ter que colocar mais energia para argumentar com essa pessoa de que é importante ela resolver aquele problema. E você vai ter que usar a urgência. No meu caso, por exemplo, a boa parte das pessoas que chegam, pode ser o seu caso,
Mas boa parte das pessoas que chegam para mim já estão com esse desejo muito latente, porque a minha comunicação é muito específica. Então já estão com esse desejo latente, elas já sabem que elas não suportam mais estruturas tradicionais de trabalho, estar em lugares onde elas não sentem que podem ser quem são. Então isso já é uma dor que tá já na alma, sabe? Agora, se a pessoa tá estudando uma possibilidade, dificilmente você é essa pessoa, dificilmente são pessoas que chegam até mim, ela... Depois que você identificou tudo isso, você vai para a parte prática. Você precisa ir para a prática, para o campo, que é fazer uma pesquisa. Mas, Ingrid, como eu vou fazer uma pesquisa? Gente, você vai pensar nas pessoas. Lembra que eu falei que precisavam ser pessoas acessíveis, ou que você, pelo menos, pudesse ter acesso a essas informações, né? Como elas pensam, como elas percebem. Mesmo que sejam personalidades da mídia, você precisa pesquisar. Então, como que essa pessoa que tem esse problema que você percebe, que você identificou, como que ela percebe e fala sobre esse problema? Quais são, isso é muito importante, quais são as expressões, quais são as palavras que ela usa? Técnicas de copywriting vão te dizer que é para você fazer exatamente isso, de você mimetizar, de você usar as palavras que a sua, entre aspas, né, que persona usa, que a pessoa que tem o problema que você resolve usa, porque é assim que isso vai cortar caminho na cabeça dela, ela vai entender que é pra ela. Muitas vezes, isso é uma coisa que eu já fiz muito, a gente usa palavras tão autorais, algumas pessoas não são assim, mas pessoas que têm a garganta no desenho humano fechada, como eu e o centro G também, normalmente a gente usa palavras que são muito autorais, assim, nossa vida, que são muito subjetivas, e aí acontece que rola uma dificuldade. A subjetividade, ela é ótima, mas ela pode trazer também, no excesso, né, tanto o excesso de objetividade, às vezes torna difícil comunicar o valor daquilo que você está ofertando, daquilo que você está oferecendo, como o excesso de subjetividade torna difícil a compreensão. Boa noite, filho. Torna difícil a compreensão. Então, você precisa entender como essa pessoa sente, pensa e se comporta em relação a esse problema. Não estou falando aqui para você pensar em características físicas, nem de comportamento geral, o que ela come, o que ela deixa de comer, nada disso. É simplesmente você pensar como ela pensa, como ela sente, como ela se comporta em relação a esse problema que você resolve. Porque é bem provável que a sua audiência, né, o seu público, os seus futuros clientes vão ser muito diferentes uns dos outros. Você não precisa necessariamente se restringir a uma persona. Mas você precisa de um direcionamento. Usa o problema como direcionamento, né? Problema e solução. Certo? Então, o que essa pessoa deseja que fosse, né, gostaria que fosse diferente na vida dela? Como ela acredita que a vida dela seria se ela não tivesse esse problema? Então, você pegando essas perguntas aqui, inclusive são perguntas que eu usei, claro que de outra forma, né, para fazer a minha última pesquisa, para adaptar as minhas narrativas, para alinhar as minhas narrativas, para estar aqui falando tudo isso para você. Então, a pesquisa é um passo muito importante que você deve colocar alguma energia nisso. Pesquise, faça essa pesquisa por WhatsApp, chamando as pessoas para conversar, pedindo para que elas sejam honestas, enfim, da forma como você quiser. Eu ensino a fazer da forma como eu faço na Transbordar, mas você pode fazer basicamente da forma como fizer sentido para você, tá bom? E aí você vai criar uma proposta. A partir da sua pesquisa, você vai criar uma proposta que tem um contexto. Então, você não vai simplesmente oferecer e ser chata e ficar insistindo. Não, você vai criar um contexto. Você vai falar sobre a dor, sobre o problema, né? Você vai contar uma história sobre aquilo, como você resolveu, como seus clientes resolveram. Você vai gerar identificação, você vai gerar conexão e falar, olha, eu já estive no seu lugar, ou então eu já resolvi esse problema para outras pessoas que estavam no seu lugar, caso você não tenha vivido esse processo, que também não é necessário. E você vai falar sobre os benefícios, sobre a transformação, sobre o que você ou seus clientes, né,
viveram e alcançaram através disso que você está ofertando, através do seu método. Então, por exemplo... O que foi, filho? É mesmo? Então, você vai ouvir... Lembra que eu falei para você fazer uma oferta? Né? A proposta é o coração da oferta. É o momento que você apresenta para o seu cliente ali em potencial o que ele vai ganhar. Só que para isso você precisa gerar essa identificação e antes de mais nada você precisa ouvir. Então você constrói a sua proposta com base no que você ouviu, no que a pessoa realmente, genuinamente precisa. É uma coisa real, não um achismo da sua cabeça ou um devaneio, um desejo de... que é uma coisa que vem da tua história, é um transbordamento seu, mas que não existe só para te servir, só para te satisfazer, certo? E aí sim você vai mostrar como é o processo. Perceba que você não vai ficar falando de como é o seu método, do passo a passo, antes de você fazer a proposta. Não. A proposta, é para você gerar conexão, é para você gerar identificação. Ela tem um contexto mais emocional, mais experiencial mesmo. E aí sim, na parte do processo, logo em seguida, você vai mostrar como que esse processo funciona. Aí sim você vai falar passo a passo o que acontece do momento que ela decide comprar de você, seja o que for, até a conclusão, até a entrega daquilo que você está, entre aspas, prometendo. Não gosto muito dessa palavra, mas né, que você está propondo, é melhor essa palavra, que você está propondo para ela. Depois que você falou disso tudo, que você falou, fez a proposta, você falou do processo e todas as outras coisas anteriores, é que você vai falar o preço. Então, agora que você já comunicou o valor do que você oferece, agora sim tá na hora de dizer o preço. Claro que se você vende coisas que são muito pequenininhas, assim, eu digo de preço, né, que custam um pouco, que tem baixo valor agregado, que são mais comuns, que você não tem que argumentar tanto, você pode falar o preço logo de cara. Por exemplo, roupa, você pode colocar o preço ali, né? Sei lá, qualquer coisa que você venda, eu tô com uma marmita na cabeça, né? Sei lá, bolo, você deve, não só pode, como deve colocar o preço visível. Porque se você não colocar, nossa, aquilo me mata, né? Preço por valor por direct, por inbox, sei lá, fazia-se muito isso num passado não tão distante. Só que como o valor agregado é baixo, não compensa o seu tempo. As pessoas vão lá, vão perder o tempo delas para te perguntar, você vai perder o seu tempo respondendo, e isso vai só te desgastar, entende? Então, nesse caso, não é uma estrutura que funciona, você já bota o preço, ou, enfim, né? Você já fala o preço e depois você pode comunicar o valor, criar um contexto. Mas pensando em coisas de alto valor agregado, produtos ou serviços relacionados à educação, coisas que são mais informativas, mais subjetivas, isso aqui funciona perfeitamente, tá? Esse método, esse passo a passo funciona perfeitamente. Então você fala o preço sem enrolação e com segurança, porque se você sabe, se você tem segurança do seu método, se você sabe quem você é, o que você faz, como você faz, por que você faz, você fala, você sabe o seu valor. Se você conhece o seu valor, você fala o preço sem pestanejar, né? Com segurança. Então, você precisa se sentir... o preço que você coloca, ele precisa ser sustentável para o seu negócio. Então, precisa estar... Se você tem ali uma estrutura de custos, esse preço do seu produto precisa estar alinhado com essa estrutura de custos para que o seu negócio seja sustentável, mas também precisa ser energeticamente sustentável e equilibrado para você. Você precisa sentir que isso que você está cobrando é justo, é uma troca justa. Porque se você sentir que você entrega mais do que você está cobrando, você vai se sentir exausta, vai se sentir drenada, desmotivada. Se você... Pera lá, é o contrário. Se você está sentindo que você cobra muito, você vai querer fazer demais, entregar demais e entrar nesse ciclo de exaustão. Se você está cobrando muito pouco comparado ao que você entrega, você vai se sentir injustiçada, você vai se sentir desmotivada. Então a troca precisa ser justa, tanto para você quanto para o seu cliente. Ele precisa... Claro que a gente tem aquilo, né, de o cliente sentir...
a gente facilita a decisão quando o cliente sente que está tendo ali alguma vantagem. Mas para ser sustentável, para as relações serem sustentáveis, é importante que exista essa sensação, essa visão, essa percepção de troca justa, de que o preço equilibra, o dinheiro ele equilibra a troca. Depois, se você estiver fazendo essa oferta ali, conversando com alguém, ou pelo WhatsApp, por exemplo, ou ao vivo, você vai abrir para perguntas. Se você estiver fazendo isso de forma gravada, como eu tô fazendo aqui, tô dando essa aula para você, você vai contornar objeções que você sabe que são comuns. Então, você vai voltar lá na sua pesquisa e vai falar sobre essas perguntas que são comuns, que surgem, né? Então, você vai abrir e vai ouvir atentamente, identificar as possíveis objeções e você vai responder de forma honesta. Você não vai... Eu vou te falar que gatilhos mentais funcionam muito, mas precisa ter muita técnica para você usar isso de forma ética, de forma que você consiga sustentar energeticamente. Especialmente você que está aqui, que tem uma sensibilidade mais aflorada, um senso de responsabilidade maior. Precisa, assim, tá com tudo muito alinhadinho para usar de uma forma muito sutil. Enfim, né? Exige muita técnica. Então, nesse caso, o que eu indico é seja 100% honesta nas suas respostas, seja íntegra, responda e seja justa. Olha, se você identificou que isso vai, né, o que você tem para oferecer vai genuinamente ajudar o seu cliente de verdade, venda. Não insista, mas assim, persista um pouquinho, né? A gente vai ver os próximos passos aqui. Ou uma coisa que também é importante é você anotar e mapear quais são essas perguntas, essas objeções, para que você crie depois conteúdo sobre elas. O neném. Depois você vai ampliar a perspectiva do seu cliente em potencial. Relembrando o seu cliente, primeiro, a razão pela qual ele buscou a sua solução. Porque se ele te buscou, né? É claro, se você fez uma prospecção ativa, que é uma prática que para mim não funciona, claro que pode ser que para você funcione, dependendo do teu tipo áurico, dependendo da tua dinâmica energética, mas para mim não funciona, então não sei exatamente como faria. A gente teria que olhar o caso, né? Cada caso. Mas quando a pessoa te procura, quando você comunica, você oferta e a pessoa te procura, o cliente ele te procura, você tem que lembrar ele, colocar em perspectiva por que ele te buscou. Ele precisa lembrar, tá? Por que eu tava buscando essa solução mesmo? Porque qual que é o meu problema mesmo? Então você ativa essa relação com o problema e foca no fato de você ter a solução. E uma coisa que você pode fazer é instigar ou criar um cenário comparativo na cabeça do seu cliente em potencial, colocando a seguinte questão, tá? O que acontece se você fechar comigo agora? E o que acontece se você não fechar? Como vai ser a sua vida se você fechar, se você decidir agora? E como vai ser a sua vida se você não fizer? Se você tomar essa decisão e se você não tomar essa decisão, né? Se você tomar a decisão de comprar comigo ou tomar a decisão de não comprar comigo. Então, isso é um passo importante, que é colocar em perspectiva, sendo honesto, sendo íntegro, porque se não faz sentido para aquela pessoa, tá tudo bem também, tá? Então, isso é uma parte importante. E aí, depois disso tudo, você conduz a pessoa para o pagamento. Então, você não vai falar, tá bom, beleza, ó, é isso aqui, fechou. Não, você vai perguntar. Diante disso tudo, né, diante disso tudo, considerando que foi você, né, você procurou, você tá buscando essa solução, qual seria, do preço que você já sabe, qual seria a melhor forma de pagamento para você? Lembrando que aqui, né, tudo vai depender da sua condução dessa proposta, dessa oferta. Isso aqui é a parte estratégica, tem a parte intuitiva que você precisa desenvolver, mas basicamente o objetivo é chegar nesse ponto do pagamento. Qual é a melhor forma de pagamento para você? E a pessoa naturalmente vai responder. Se ela sumir, provavelmente o que pode acontecer, existem técnicas para recuperar essa pessoa, mas eu não recomendo. Se ela some, deixa ela voltar, se ela quiser, se fizer sentido, né? Porque a gente
a gente quer, o nosso negócio, ele vai prosperar quando ele servir as pessoas certas. E aí, isso é o que eu quero te mostrar agora. Como que você potencializa a sua oferta, levando a sua oferta para pessoas que genuinamente precisam dela, pessoas que genuinamente entendem e veem valor no que você tem a oferecer. E vai parecer óbvio o que eu vou dizer, mas eu acredito muito que a forma como a gente faz isso, pelo menos... Calma aí. Interrompemos a programação. Mas pode parecer óbvio demais, mas hoje, para mim, a forma mais simples de potencializar, não só hoje, né, mas é conteúdo. Antigamente, como que você potencializava uma oferta? Colocando no jornal, falando para as pessoas, boca a boca. Então, tudo isso é conteúdo. É que hoje em dia, isso ficou ainda mais fácil, mais simples, porque qualquer pessoa pode criar conteúdo. Só que só criar conteúdo não é o que vai resolver. O que vai resolver é você ter um sistema de nutrição para criar e transbordar o conteúdo. O que isso significa? Vejam isso aqui. Se você só cria conteúdo, você não transborda e você não se nutre para criar, você vai ter um tronco. Veja bem, você vai ter só um tronco, um pedaço de madeira. E o que você faz com um pedaço de madeira? Nada. Então, se a sua criação ela não tem raiz, ela não tem uma raiz bem nutrida, bem desenvolvida, naturalmente ela vai ter dificuldade de dar frutos, que é esse transbordamento. Naturalmente, você vai ter dificuldade de atrair pessoas que queiram o que você tem, porque você não tem fruto. Então, quanto mais frutos você der, mais você vai transbordar e mais pessoas vão chegar até você. E os frutos que caem aqui pertinho do pé também nutrem a raiz. Então, é um sistema sustentável. Isso aqui é um sistema de criação de conteúdo sustentável, tá? Então, o que significa a nutrição? A nutrição, as raízes ali da sua criação de conteúdo, do que vai potencializar a sua oferta, são as suas referências, é o seu repertório, a sua história. Então, é muito importante olhar para isso, olhar para as suas ferramentas, para os seus recursos, para a sua história. É aquilo que te entusiasma e te gera curiosidade. Então, não só com o objetivo de criar conteúdo, mas naturalmente você vai ter desejo de falar, de criar e transbordar sobre aquilo que te entusiasma, sobre aquilo que chama a sua atenção, que te gera curiosidade. É tudo aquilo que te energiza, que te faz sentir viva, que te faz sentir uau, igual uma criança. Porque a nossa nutrição vem dessa conexão com a nossa criança. O processo de criação, ele é pautado em método. Então, você precisa de método, de estrutura para criar, porque a criação, ela exige forma, ela exige, né, um formato. Então, você vai ter que pensar ali nos formatos que fazem mais sentido para você, nas plataformas que fazem mais sentido para você. Quais são as ferramentas que você vai usar para viabilizar, para tangibilizar, para materializar essa criação? Quais são as estratégias que você vai usar tanto para produzir quanto para distribuir já no transbordamento, que é isso que eu vou te falar. Então, ter uma estrutura que considere os métodos de criação de conteúdo, os formatos e as plataformas e os objetivos de cada um, as ferramentas, as estratégias para você fazer isso de uma forma leve e também produzir conteúdo de uma forma autêntica, criar de fato conteúdo de forma autêntica. Então, percebam aqui que aqui está a nutrição, aqui está a criação, que é o que sustenta o transbordamento. Eu não tenho como transbordar se eu não tiver criado algo que está nutrido, porque se eu crio sem nutrir, se eu crio sem referência, sem olhar para o meu repertório, sem olhar para a minha história, isso aqui, o transbordamento, sabe quando o fruto, ele nasce murchinho, mas não alcança, ele morre logo, morre cedo, tá? Então, por que eu tô te falando isso? Vou te dar um exemplo bem prático daqui a pouco. O transbordamento tem a ver com as estratégias de distribuição
desse conteúdo, o transbordamento nesse contexto, tá? De potencialização da oferta, de potencialização do conteúdo. Você precisa pensar em formas de fazer o seu conteúdo alcançar mais pessoas, alcançar as pessoas certas, alcançar as pessoas, mais pessoas e as pessoas que vão entender e vão ver valor naquilo que você tem para dar. Você pode fazer isso tanto através de tráfego pago, com anúncios, seja no Meta, seja no Google, enfim, no TikTok, parcerias com influenciadores, afiliação, tem muitos tipos de tráfego pago, tá? Você pode fazer também através de tráfego orgânico. O que é tráfego? Tráfego é movimento, tráfego são as pessoas que vão ver, que vão olhar, que vão dar atenção para isso que você criou, a partir desse lugar que você nutriu. Então, o tráfego orgânico, você pode fazer SEO, funciona bem. Eu não tenho certeza se o Instagram já usa o Search Engine Optimization, né, o SEO, que tem a ver com busca. O TikTok sim, tá super funcional, YouTube também, Google. Você pode fazer trends, adaptar trends para o seu mercado, o seu nicho, né, para aquilo que você oferta, ou não oferta ainda. Você pode fazer reposts úteis. O que são reposts úteis? Você fala sobre alguém, você fala sobre algo que alguém fez, e o repost dessa pessoa vai ser útil para você no sentido de mostrar. Por exemplo, isso é uma técnica que eu aprendi com a Valesca Bruzzi lá em 2019, 20, talvez. E você fala sobre alguém, falando sobre aquela pessoa, gerando valor para aquela pessoa, para a audiência daquela pessoa, mas mostrando também que você sabe aquilo, que você domina aquilo, gerando interesse para você, trazendo também atenção para você, né, para o teu conteúdo. Ou também você pode usar pautas quentes, que eu não gosto muito, é uma técnica que eu uso pouquíssimo, para ser honesta, mas falar de assuntos que estão em alta, né, que não são trends necessariamente, mas que que estão em alta mesmo. Aquilo que os jovens hoje falam que é hypado. O que tá no hype, o que tá no topo da onda ali, que são as pautas quentes, para você falar sobre isso e ter uma chance maior de alcançar mais pessoas, certo? Então, para você potencializar a sua oferta, recapitulando, é isso. Você precisa criar a partir de um lugar de nutrição, olhando para sua história, olhando para o que você tem para oferecer, para que aquilo que você cria ganhe força, para que seja autêntico, para que tenha técnica, tenha forma, tenha estrutura, tenha estratégia, mas que venha de um lugar que é seu, que as pessoas vejam aquilo e te enxerguem ali. E aí o exemplo que eu falei que eu ia dar é o seguinte: uma coisa que eu percebo, que eu sinto eu faço tráfego, né? Você chegou aqui provavelmente através de algum anúncio. Não faço de forma complexa, não. Eu uso só o Meta e só a função promover ainda. Já usei muito gerenciador, mas hoje, enfim, eu decidi optar pelo mais simples possível. E o que acontece? Eu percebo que quando eu faço a distribuição de um conteúdo que eu não fiz de um lugar tão inspirado, assim, foi uma coisa mais técnica, mais seca do que desse lugar de nutrição, eu sinto que ele não transborda tão bem. Eu sinto que a entrega não é tão boa, que ele não fica tão potencializado. Agora, quando é aquela coisa que veio assim, ó, intuída, que tá alinhada comigo, que veio desse lugar de eu sustentei o vazio e assim, essa inspiração veio, eu sinto que a coisa flui. Tipo assim, é muito fluido. É muito fluido. E é exatamente desse lugar que eu tô criando isso tudo aqui pra você. Então eu tô muito feliz e muito animada. Desapegando dos resultados, mas muito feliz e muito animada. Acho que isso é importante, o nosso entusiasmo. Então agora que você já sabe, que eu já te mostrei como você vai mapear o seu método, como você vai descobrir qual é o modelo de negócio mais alinhado para você, como que você vai fazer ofertas com contexto, com história, gerando uma conexão, né? E conduzindo a pessoa para onde você quer. E também que você já sabe o que fazer para potencializar a sua mensagem e alcançar as pessoas certas. Eu quero te convidar para ver como isso funciona, isso tudo que eu te mostrei na prática,
e também te convidar para tomar uma decisão usando aí a tua autoridade interna, a tua estratégia interna, tá? Com base no que o teu corpo te disser e não no medo. O que eu quero te dizer é que chegou a sua hora, chegou o seu momento de transbordar. Então, agora você vai ver aqui, daqui pra frente, você vai ver na prática como eu faço aquilo que eu tava te ensinando agorinha mesmo. Então, se você gostou dessa experiência de estar comigo nesse... Olha, faz uma horinha aqui que a gente tá juntas. Se você gostou de como você se sentiu, se você aprendeu comigo, imagina tudo que eu tenho pra te dar, tudo que a gente tem pra trocar, pra construir, para se divertir, enfim, durante um ano inteiro. Imagina a gente juntas, imagina eu te acompanhando no passo a passo da construção do seu negócio autoral, energeticamente alinhado, a gente fazendo isso com leveza, se divertindo no processo. Funciona assim, tá? Agora eu vou te mostrar o passo a passo, agora eu vou te mostrar o processo. Então, tudo começa com o seu embarque na nossa plataforma. Lá você vai encontrar as aulas gravadas, que também tem ali, tem tudo certinho, você vai começar por ali e você vai descobrir o que você tem que fazer depois. Então, as primeiras instruções estão ali. Além de bônus, de trilhas de conteúdo, metodologias que vão te ajudar desde o primeiro momento a criar e sustentar o seu negócio autêntico, energeticamente alinhado desde o início, desde o primeiro momento, tá? Depois, lá dentro, você vai encontrar o link de acesso para nossa comunidade no WhatsApp, que é onde você vai se conectar, você vai poder se conectar a outras pessoas com o mesmo objetivo que você, para compartilhar os seus processos, a gente troca bastante, encontrar possíveis clientes, porque isso é uma coisa muito importante e que eu endosso muito, que eu acredito que vai ser importante, né? Se você está criando algo novo, você precisa de um ambiente seguro para testar, e se você já tem uma coisa, você pode ser a solução para alguém que está ali, para o problema de alguém que está ali. Então, você pode sim encontrar possíveis clientes e eu super endosso, super acho válido você ofertar ali para gente. Inclusive, eu mesma posso vir a ser sua cliente. E também você vai poder, na comunidade ali, no nosso grupo, ouvir os meus podcasts, que não são bem podcasts, né? São áudios que eu mando bem vida real, que a coisa tá ali acontecendo, quente, eu não quero esperar, então eu faço questão de compartilhar os meus processos com vocês, porque é como eu acredito que a coisa funciona. Eu vivo exatamente o que eu prego e essa é a forma que eu encontrei de fazer isso de uma forma alinhada para mim também e compartilhar, contribuir com o processo de cada um. Depois, você vai fazer uma sessão individual comigo de cerca de 2 horas, tá? Pra gente acessar o seu mapa do transbordamento, que é uma técnica que eu desenvolvi, que eu canalizei, na verdade, pra gente ter um plano de ação claro, intuitivo, estratégico, em direção àquilo que você quer criar, o negócio que você quer criar, ou lapidar, né, o produto, o serviço, enfim, ao longo dos próximos 12 meses. Então, é um processo, tá? Deixa eu te mostrar o que 2 das minhas alunas disseram sobre esse atendimento. Eu saí do CLT porque eu queria encontrar algo que fizesse sentido pra mim, porque tudo que eu fazia lá já não fazia mais sentido. E a minha alma começou a me lembrar de que eu tinha alguma coisa pra agregar. E quando eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas com a criação de conteúdo, eu me animei, porém tudo foi muito confuso. Então eu queria atingir um certo público, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria me comunicar da forma como eu acredito, só que com todos esses ruídos do digital a gente acaba se perdendo. E eu sinto que eu perdi essa parte de mim em 2021, porque a partir de 2022 foi um boom, quando estourou muito profissional de marketing, muita gente falando sobre muita coisa, e aí eu começou a perder o sentido. E quando você vem pra mim e fala sobre tudo que eu já sabia, só que eu tinha esquecido, me dá esse gás, esse ânimo, essa motivação de falar, poxa, vai dar certo, porque acredita que é uma coisa que já existe dentro de você. E você pode trazer ela para o mundo. Então eu sinto muito isso, de, poxa, agora eu vou conseguir mudar, transformar as pessoas através disso, e eu fico muito animada. Foi muito leve, assim, no sentido de trazer muitas coisas que já eram do meu conhecimento, mas que eu nunca consegui colocar em palavras.
Então, para mim, parecia tudo muita coisa para eu conseguir encaixar, muita coisa para eu conseguir raciocinar. E durante essa conversa, porque para mim foi um bate-papo esse daqui, né? De conseguir integrar todas as minhas partes e colocar tudo no papel. O que eu quero fazer para construir alguma coisa minha. Então, para mim, foi muito leve e conseguiu desembolar um nó que eu tinha na minha cabeça que eu não conseguia soltar de jeito nenhum. Muito feliz e muito motivada também, percebendo que é uma coisa que eu consigo colocar no mundo e é uma coisa que eu já tinha desejo de fazer, mas eu nunca conseguia saber como que eu ia colocar isso no mundo. Então, eu tô me sentindo muito motivada a dar andamento nisso e eu sinto que a partir disso a minha vida vai virar a página assim para uma coisa extraordinária que vai acontecer. E eu tô muito ansiosa por isso. Eu tava bem ansiosa para esse encontro, inclusive, e eu não sabia o que esperar. Então, agora sim, parece que tem um caminho, uma trilha perfeita, assim, pra só caminhar em direção a isso. Então, eu tô bem feliz, bem satisfeita. Muito além das minhas expectativas, muito além. Que é uma ferramenta para todo mundo que precisa de um pouco mais de clareza, assim, do que você quer fazer. Às vezes você sente aquilo no seu coração, mas você não sabe muito bem como colocar aquilo em palavras. Então, eu acho que o que eu posso resumir de tudo isso é conseguir colocar em palavras o que eu sentia, mas eu não sabia como expressar. A sua alma já sabia, mas a sua mente tinha esquecido. Exatamente. Trouxe muita clareza, eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo quando se sente, assim, um pouco perdido na vida, mesmo que a pessoa seja muito intuitiva. Eu acho que só tem a agregar esse acompanhamento da GRI para quem quer que seja, sabe? Traz uma visão de fora e, ao mesmo tempo, dando clareza para vários cliques que a gente também já sentia, né? Mas de uma forma mais organizada. E que é isso, sabe? Trouxe muita clareza sobre os meus processos daqui para frente. Além disso, do atendimento individual, a gente tem toda semana um encontro ao vivo com a comunidade, ou seja, todo mundo junto, conversando, trocando. Toda lua nova, a gente tem o Conversa dos Astros, que eu trago uma visão dos principais trânsitos astrológicos, dos mais importantes de cada lunação, né, da lunação que está começando, para você entender, para a gente entender como que esses trânsitos vão impactar na sua vida e nos seus projetos. E nas luas seguintes, a gente tem o Compartilhando Processos, que é um momento ali para todo mundo trocar, compartilhar os nossos desafios, se acolher, trazer ideias, né, pedir opiniões e, mais importante de tudo, encontrar encorajamento e alinhamento com pessoas que têm a mesma visão que você. O ambiente faz muita diferença na nossa capacidade de sustentar os nossos desejos, né? Os nossos planos, os nossos sonhos. Então, é muito importante, mas eu vou deixar a Júlia falar um pouquinho por mim. Gosto da verdade, conectar. Encontrar pessoas que falam a nossa língua pra gente não tentar mais se machucar pra se encaixar em um mundo que não sabe ouvir o que a gente tem pra dizer. É o bálsamo que você falou, é você falar, nossa, eu não tô sozinha, eu não sou estranha sozinha. Começa esse movimento que eu acho que foi o que me sintonizou com a Ingrid, porque quando eu conversei com ela, meu Deus, era tudo que eu precisava. Porque é isso, não Salvador. De curso que o mundo oferece, curso isso, curso aquilo. Ah, eu vou te prometer o mundo, faça isso, faça aquilo. E você fala, gente, como eu não sou suficiente, eu preciso fazer todos os cursos possíveis pra eu tentar, pelo menos, começar a ter alguma coisa pra falar pras pessoas. Só que, tipo assim, a gente tem tanta história, tanta bagagem de vida e tanta experiência que a gente não se valida, porque parece que tudo que a gente já passou nunca é o suficiente, não é validado. Quando você se apodera da sua história, né, de como você vive ela, de como tudo que você já passou, você entende que, cara, não, calma, peraí, deixa eu me escutar. E deixa eu entender o quanto é valioso tudo que eu tenho no meu coração, como a gente, assim, que eu tô sentindo que todo mundo é a mesma vibe. A gente consegue olhar no olho de uma outra pessoa e, assim, conectar de uma forma que aquela pessoa se sente humana e sente a vontade pra ser quem ela é, e isso transforma. Quando você, eu acho que tá conectado com a verdade que a Ingrid falou, e você ressoa, porque, por exemplo, pra mim foi muito claro eu ressoar com a Ingrid. Caramba, eu tava emanando isso pro universo. Então, assim, eu ressoei. E, assim, foi... Eu não queria nem saber que eu tava com brava, pra ser bem sincera aqui. Não, nem pode ouvir isso, mas entendeu? Falei, cara, eu preciso fazer isso, eu não sei. Isso tem muito valor. E a gente conectar com as pessoas certas, porque é isso, nem todo mundo vai estar disposto, nem todo mundo vai enxergar. Mas a gente não pode se pautar e se validar pelo que essas pessoas, que às vezes não conseguem enxergar o valor do que a gente tá oferecendo, estão falando, porque não é sobre você, é sobre elas. Elas não conseguem ver, tá tudo bem, entendeu? E por último, claro, mas não menos importante, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, sim, meu WhatsApp pessoal, para você tirar dúvidas, conversar comigo, trocar sobre o seu processo, porque eu sei que o grupo ele é importante, mas às vezes a gente quer compartilhar coisas que são mais pessoais e
isso é uma coisa, uma prioridade para mim, é uma coisa importante para mim, nos processos que eu já vivi também. E eu sei o quanto faz diferença a gente receber orientação, receber acolhimento, receber insights ali no momento que a gente precisa, sabe? Em tempo real. Então, eu amo muito as trocas que eu tenho com os meus alunos, com as minhas alunas, que a gente se manda podcast, então eu mando, recebo podcast. A gente tem uma relação muito legal que está sendo construída, muito bonita, eu estou muito orgulhosa. Ou seja, para você ter acesso a tudo isso que eu te falei antes, durante um ano inteiro, 12 meses, a biblioteca que está sempre sendo atualizada, né? Então, eu coloco ali, já tem bastante coisa, todos os métodos que eu já criei estão dentro da plataforma, da metodologia, tudo para você ter acesso. E tudo para você ter clareza da vida que você realmente quer ter, da vida que te entusiasma, de você, de como você pode estruturar o seu negócio e vender de forma alinhada a quem você é, de como você pode lidar com o dinheiro, enfim, tudo o que eu já mostrei para você antes. A comunidade com pessoas que estão muito alinhadas, eu estou muito assim grata a todo mundo que está chegando. Cada dia que chega alguém é uma pessoa mais alinhada que a outra. Então, eu tenho certeza que você vai se sentir super acolhida e bem recebida também. O seu plano estratégico ali, totalmente personalizado, ou seja, não tem nada genérico. A gente vai olhar com muito carinho, com muito cuidado, eu e você, para os seus próximos passos ali ao vivo. Esse encontro é muito gostoso. Os encontros semanais com o grupo e comigo, claro. E o acesso ilimitado ao meu WhatsApp para você ter orientação e essa troca individualizada, esse suporte individualizado. Tudo isso por só R$200,70. 70 centavos, né? Mas tudo bem. Por R$200,70 por mês, durante um ano. Que você vai investir em você e no seu negócio. O que você faz hoje? Eu sei. Eu não tô menosprezando, eu sei que é dinheiro. Eu sei que é um valor significativo para muita gente, para muitas famílias, mas seja honesta comigo e com você. O que você faz? O que você pode fazer que vai de verdade transformar a sua vida, que vai te levar para outro lugar, para muito mais perto, para a vida que você de fato merece viver, para a vida que é a sua vida, com felicidade, com segurança, com satisfação, investindo R$200,70 por mês. Eu não conheço. Assim, eu sinto muito, mas eu não conheço nada que faça isso. Perto do que realmente vale hoje, isso é uma coisa que eu percebo que é algo que eu vou mudar muito provavelmente em breve, que vai precisar ser ajustado. Eu sei que é um valor muito pequeno, porque é um ano para esse processo. Então, a gente não tá falando de uma coisa... pessoas muito próximas de mim, que eu conheço e que trabalham de uma forma relativamente parecida, com outros métodos, outra metodologia, que cobram 10 vezes esse valor. Então, assim, 15, 20 mil reais por esse mesmo objetivo, por essa mesma ideia. Mas o que eu realmente desejo é que a Transbordar alcance mais e mais pessoas, que a gente cresça essa rede, sabe? De pessoas que vivem uma vida alinhada, que tem um negócio autêntico, que planta muitas sementes, que vive em abundância. E eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando, você vai sentir assim, mas será? Eu já tentei tanta coisa, eu já acreditei em tanta promessa, as pessoas me prometeram tanta coisa e eu não consigo, não chego. Primeiro porque talvez você tenha comprado, sei lá, mentoria quando na verdade você precisava de informação para experimentar. Você tenha comprado curso quando na verdade você precisava de ajuda para implementar. Então, isso é uma questão também, tá? De você não ter se alinhado às suas expectativas, ao que era prometido. Mas também tem muita gente picareta vendendo promessa mirabolante por aí. Eu sei que por causa disso você já se frustrou muito. E sabe como eu sei? Porque eu também sou essa pessoa, também já me frustrei muito com expectativas desalinhadas sobre coisas que eu investi, que não foram valores irrisórios, não foram valores pequenos. O valor para você ter uma ideia, a primeira mentoria que eu investi
Na verdade, o primeiro curso que eu investi foi o Fórmula de Lançamento, que já não era barato quando eu comprei. Alguns meses depois, eu investi em uma mentoria que custou por 6 meses, em grupo, não tinha nada individual. Naquela época, 5 anos atrás, R$3.700. Eu tava numa turma com mais 60 pessoas. Então, assim, quando você para pensar, essa proposta que eu te fiz, ela é praticamente indecente, tá? Ela é praticamente indecente. Mas eu já estive no seu lugar, porque eu também já paguei muito caro, já paguei 10, 15 mil reais por mentoria que não me entregou o que eu precisava, o que eu queria, né? O que eu de fato precisava. Mas o que eu tô aqui é para te prometer uma coisa que não é um resultado específico. Eu não tô aqui para te prometer um resultado específico. Mas o que eu posso te prometer é que na busca nesse processo, você vai ter suporte, né? Nesse processo de criação do seu negócio autêntico, da sua vida energeticamente alinhada, você vai ter suporte, você vai ter apoio, você vai ter estrutura, você vai ter acolhimento, estratégia para buscar clareza e se movimentar, né? Incentivo principalmente, e se movimentar nos seus processos. Então, para concluir, agora a gente está chegando ao final, eu quero te dizer 2 coisas. A primeira é que eu tô aqui para te lembrar de tudo que a sua alma já sabe, só que a sua mente esquece. Então, eu não vou te ensinar nada novo, eu quero te lembrar como é ser você. Porque ser quem você é sempre vai ser a melhor estratégia. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te fazer uma pergunta. Daqui a um ano, qual é a versão de você que vai existir? Que história ela vai contar? O que ela vai estar fazendo? O que ela vai ter alcançado daqui a um ano? E mais importante do que ela vai ter alcançado, como ela vai ter chegado lá? Como ela vai se sentir tendo chegado lá, dando um passinho atrás do outro. E tudo isso depende da decisão que você vai tomar hoje, que talvez o seu corpo já tenha tomado, que você já, né, inconscientemente já tenha tomado. Você só precisa concretizar. Porque o futuro, ele é sempre uma continuação da forma como a gente enxerga o passado e age no presente. Então, a decisão, o resultado que você vai ter daqui a um ano, ele é fruto da decisão que você está tomando hoje. Então, eu quero te convidar a tomar essa decisão e vir comigo nesse processo para a gente transbordar juntas e criar de forma intuitiva, alegre, entusiasmada, sustentável o seu negócio autêntico, transbordar aquilo que você acredita no mundo. Tudo isso você pode você pode só clicar no botão verde aqui embaixo que eu vou te esperar lá no WhatsApp pra gente fazer o seu embarque ou tirar suas dúvidas, tá bem? Eu te agradeço por ter chegado até aqui e eu te vejo do outro lado do medo. Um beijo.